olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de observação noturna do Planetário Cinidônio da cidade de Santo André. Eu sou o coordenador científico Marcos Calil. Nós estamos na aula número 15 para falar sobre localização geográfica utilizando o Cruzeiro do Sul. Esta é a parte 2 de 4, porque na primeira parte de 4 partes desta aula, nós falamos na aula 14 sobre a constelação do Cruzeiro do Sul, suas principais estrelas e o asterismo do Cruzeiro do Sul. Neste momento, nesta aula número 15, nós iremos falar sobre o movimento diurno e também o movimento anual da constelação do Cruzeiro do Sul. Para tanto, vamos agora então utilizar aqui o estelário. Aqui nós temos o Cruzeiro do Sul, onde a gente pode ver então o asterismo que aqui está e suas principais estrelas, lembrando a aula passada, estrela de Magalhães, a Mimosa, Rubídia e a Pálida. São as 4 estrelas que fazem, então, o desenho da cruz. Só por uma brincadeira, existe uma quinta estrela que meio que vem atrapalhar a configuração da cruz, então a gente acaba chamando ela de intrometida. Esses são os nomes populares dessas estrelas. Ok, agora vamos usar como referência aqui o Cruzeiro do Sul, sempre observando aqui o Cruzeiro do Sul, e vamos entender o movimento diurno do Cruzeiro do Sul. O que significa esse movimento diurno? É um movimento que ele faz com o avançar das horas. Nós temos aqui o nosso relógio marcando dia 1º de junho, o ano não importa, pode ser qualquer ano, isso daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá ok? Mas o horário são as 20 horas. Perceba que às 21 horas ele vai caminhando cada vez mais para o horizonte sudoeste, ok? E ele vai fazendo este movimento. Aqui está o Cruzeiro do Sul. Ok? Aqui está o Cruzeiro do Sul, veja que 2 da manhã está aqui, 3 da manhã, 4 horas da manhã, e já às 5 da manhã, por exemplo, para essa latitude, não é possível observar nessa época, em junho, o Cruzeiro do Sul. Ele vai só restabelecer mesmo, estar acima da linha do horizonte, a partir por volta das 2 horas da tarde, meio-dia, né, vamos dizer meio-dia, no dia 2 de junho, porém, como está claro, eu não consigo observá-lo. E assim vai o seu movimento, ele vai fazendo este tipo de movimento, tá ok? Então, ele faz parte aí de um conjunto de estrelas, tá? Que aqui estão, que sempre giram em torno desse ponto aqui, de um ponto central, que na próxima aula a gente vai ver o que é esse ponto central, tá ok? Então, esse é o movimento diurno, né, que o Cruzeiro do Sul faz dia após dia. Estou acelerando horas, tá ok? Estou acelerando horas. Aqui nós temos o Cruzeiro do Sul, deixa eu marcar ele para você. E perceba aqui, marcar a estrela de Magalhães, perceba que ele vai fazendo esse movimento horas após hora, ok? Agora, como fica o movimento dele com o avançar dos meses, ok? Dos meses. Então eu vou colocar aqui a dia 1º de junho, e aí a gente vai para o próximo mês, julho. Perceba que às 20 horas ele está aqui. Só que isso para junho, às 20 horas. Às 20 horas para julho, ele não mais estará aqui, mas mais ou menos nessa região. Vamos conferir? Veja que ele está aqui. E aí, em agosto, às 20 horas, cravando as 20 horas, sempre observando as 20 horas, perceba que ele já está mais próximo da linha do horizonte. E assim vai, setembro, outubro, novembro, por exemplo, às 20 horas, a gente não consegue ver, nem em dezembro. Em junho, sim, em dezembro não, para essa latitude. Veja que em janeiro nós estamos aqui, e aí vê que dia 2 já começa a aparecer às 20 horas, no mês 3, melhor falando, no mês 2, né? No mês 3 aqui ele estará, no mês 4 estará aqui às 20 horas, no mês 5 aqui estará às 20 horas, e no mês 6 voltará àquela posição que nós havíamos colocado no ano de 2020. Então perceba que, se nós cravarmos sempre o mesmo horário, tomamos como referência, como exemplo, às 20 horas, tá ok? Do dia 1º do mês junho, tá? Eu posso ir avançando os anos e vai parecer que o Cruzeiro do Sul sempre está na mesma posição, que ele nunca se altera. Veja que eu dou em 2034, 2038, por exemplo. Parece que parece que está fixo, né? Parece que essas estrelas estão fixas em relação ao observador, cravando sempre aquela mesma hora, tá ok? Então, esses são os movimentos que eu queria falar nesta aula. Movimento diurno, que é avançar das horas. E também temos o movimento anual, que a gente vai avançando aqui os meses para poder perceber melhor esse movimento anual, que ano após ano ele sempre estará aí na mesma posição, praticamente a olho nu, sempre na mesma posição, tá bom? Bom,
Esta foi a videoaula parte 2 de 4, a videoaula número 15. Agora nós iremos avançar na videoaula número 16, parte 3 de 4, para finalmente chegar na última parte, 4 de 4, na aula 17, para falar sobre como utilizar o Cruzeiro do Sul para encontrarmos o horizonte sul, norte, leste e oeste. Até a próxima videoaula. Muito obrigado.